Naval na área. Estamos aqui hoje presentes para mais um dia em Provérbios. Hoje é o quarto dia. Hoje a gente vai ler Provérbios 4. E sabe, abrindo aqui Provérbios 4, tem uma coisa que a gente vai começar a perceber, pelo menos eu percebi aqui, não sei você, abre aí seu provérbio também, capítulo 4, que olha, sempre no início do provérbio é algo do tipo como esse daqui, olha só. Versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. É sempre algo remetente a filho, escuta a minha repreensão, escuta a minha instrução, escuta o que te mando, segue meus mandamentos. Você vê que no início de cada salmo é um pai falando para um filho. E óbvio que esse pai é o nosso Senhor. Então, que alegria sabermos disso, né? Vamos lá, vamos começar a ler. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. 2. Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei, não abandone a graça de Deus. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei, porque eu era filho do meu pai, filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria e inteligência, não te esqueça nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará. Ama-a, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Exalta-a, e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça. Uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução, e não a deixes ir. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, mas vá pelo caminho dos homens. De novo, no 14. Não entres pelas veredas dos ímpios, nem vá pelos caminhos dos homens maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa distante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono, se não fizerem alguém cair. 17. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixe apertar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. 22. Porque são vida para os que o acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida.
Afasta de ti a boca maléfica, e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente, e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e que todos os seus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita, nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. Top. Vamos destrinchar. Versículo 1, vamos voltar lá no versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Olha, esse iniciozinho aqui, ele remete a uma coisa que eu passei esses tempos. Esses tempos, através de alguém mais velho, mais instruído que eu em algo, na vida, né? Naquela área lá. Eu passei por algo que foi o seguinte, de agir com falta de humildade, porém de não conseguir reconhecer isso. O que aconteceu? Essa pessoa me disse assim, ó, você é desumilde. Porém, eu com tudo que eu já tinha feito, com tudo que eu sou, eu falei assim, não, eu não sou desumilde, não. Eu, no meu entendimento, eu não compreendi em que eu era desumilde. Porém, aquela pessoa me falou aquilo, e sabe o que eu decidi fazer com o que ela me falou? Primeiramente, eu olhei a intenção por detrás do que ela disse, que era uma boa intenção, uma intenção de me fazer enxergar algo que eu não estava enxergando. E aí, por isso, eu decidi, pela minha própria vontade, eu decidi por uma decisão, na verdade, não pela minha própria vontade, por uma decisão, de que eu iria ouvir aquela pessoa. Por quê? Vamos voltar um pouquinho lá no início. Porque o que ela falava, que eu era desumilde, eu não via desumildade nisso. Porém, por ela estar bem intencionada e por eu decidir ouvir ela, sabe o que aconteceu? Eu ouvi e mesmo sabendo assim, ó, mesmo não crendo que eu era desumilde, como ela estava falando, eu a ouvi e eu comecei a mudar e a fazer conforme ela havia me instruído. E adivinha o que aconteceu? O que aconteceu foi que a instrução que ele me deu, ao eu obedecer aquilo, mesmo eu não acreditando, mesmo eu não crendo que era daquela forma as coisas, a partir do momento que eu comecei a praticar conforme ele me instruiu, eu consegui ver a minha desumildade realmente naquilo. E realmente eu estava sendo desumilde naquilo. E muitas vezes a gente vê apenas uma face das coisas. Porém, tem outra face que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não viu. E somente quando a gente pratica aquilo, porque é na prática que realmente, verdadeiramente, a gente consegue conhecer certos caminhos. Bom, foi somente através da prática que eu consegui reconhecer a minha desumildade naquilo. Então, quando o Senhor vem aqui e fala assim, ó, ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. A gente fica olhando, muitas das vezes, né, para pessoas mais velhas e aqui para a própria palavra de Deus, a gente fica pensando assim, isso é coisa retrógrada, isso é coisa que já passou, isso é coisa que não tem nada com nada. Você fica olhando as coisas agradabilíssimas que são impostas para você, hoje em dia as coisas são tipo, faça do seu jeito. Você vê implantado nas propagandas, eu mesmo vi esses tempos aí, esses dias, aquele negócio, né? Tipo, com as mulheres tem muito isso, as mulheres são muito atacadas com isso, de faça tudo do seu jeito, seja sempre a sua vontade, sabe? Isso vai enchendo o ego da pessoa, vai inflando o ser dela de tal maneira que ela não consegue enxergar
às vezes, como é bom a repreensão de algo. Mas as pessoas ficam falando assim, não, faz tudo do seu jeito. Não, faz tudo como você quer. E aí o que acontece? Elas não conseguem ouvir outras coisas, coisas que vão repreender, coisas que vão ser como uma correção. Isso é ruim demais para a própria pessoa, pois um dia tudo, mas tudo que a gente conhece aqui, que a gente vive, que a gente fala, que a gente faz e não faz, será cobrado. Portanto, mesmo que você não entenda inicialmente, olhe a intenção por trás das palavras daquilo. Seja a palavra do Senhor, seja a palavra de conselho de alguém que falou para você. Olha por trás tudo aquilo e analisa, reconhece, pratica e vê se realmente você deve fazer aquilo ou se realmente aquilo será bom para você. Pois pode ser como no meu caso, que nessa repreensão, nessa correção, eu consegui enxergar algo que eu antes não enxergava. E hoje eu sou diferente por essa coisinha aí que eu resolvi escutar. 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. 4. Ele também me ensinava e dizia, retenha no o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Olha só, adquire sabedoria, adquire inteligência. A sabedoria diz respeito às coisas práticas da vida. A sabedoria diz respeito aos princípios implantados em várias áreas da nossa vida. Pois os princípios, eles trazem vida, os princípios, eles trazem base para diversas coisas. E nos princípios está a sabedoria. E ao você conhecer cada vez mais as coisas, literalmente as coisas. Quanto mais habilidades você conhece, quanto mais coisas você faz, quanto mais prática você tem no mundo, mais sabedoria você tem para lidar com várias e várias outras coisas também. Portanto, a palavra diz no versículo 5, adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. De toda maneira também ele fala que adquire inteligência, ou seja, estuda, busca tudo isso. 6. Não a abandones e ela te preservará. Ama e ela te guardará. Como a gente falou em outros dias aqui, o provérbio, aliás, a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Jesus. A sabedoria, ela já andou aqui por essa terra em carne. Jesus andou aqui em carne e Jesus era a própria sabedoria. Portanto, vamos ler isso aqui de outra maneira. Olha só. 6. Não a abandones e ela te preservará. Ela preservará seus caminhos, preservará o seu corpo, a sua família, os seus bens. Ela guardará. Ama e ela te guardará. 7. A sabedoria é a principal coisa. Olha só. A sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria. E com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Olha só. A sabedoria é a principal coisa. Lembra que nós falamos o que é a sabedoria? Lembra disso. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria. Busque essa sabedoria. Busque aquele que é dono da sabedoria. E você terá a sabedoria. Ele te guiará nos caminhos para você ter sabedoria, para você encontrar sabedoria. E depois fala o seguinte, e com toda a tua aquisição de sabedoria, adquire entendimento. Pois através da sabedoria a gente consegue ter discernimento de várias outras coisas, assim conseguindo adquirir
entendimento. Exalta a sabedoria. Lembra de quem é a sabedoria? Pois é, exalta a sabedoria. E ela te promoverá. Vixe. Exalta e ela, a própria sabedoria, ela te promoverá. Ela te dará honra quando tu a abraçares. Meu Deus, hein? Ela te trará honra quando tu a abraçares. Agarra essa sabedoria e abraça, porque ela vai te honrar, moço. 9. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça. O que é grinalda? Eu sinceramente não sei. Grinalda. Grinalda, coroa de flores, ramos, pérolas ou pedrarias. Grinalda entendemos. Como se fosse uma coroa de flores com joias e por aí vai. 9. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça. Só que essa grinalda aqui, essa coroa, é de graça. Uma coroa de glória te entregará. Uau. 10. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. 11. No caminho da sabedoria... Não, vamos voltar um pouquinho aqui. Ouve, no 10. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. Estamos vendo aqui, né, e estamos entendendo, cada vez que a gente passa aqui por Salmos, que ouvindo a sabedoria, praticando a sabedoria, os nossos dias eles são aumentados aqui na Terra. Tanto em vida, em longevidade, como também em prosperidade. Em várias áreas, em todas as áreas, na verdade. 11. No caminho da sabedoria te ensinei. Te guiei pelas veredas certas, pelo caminho certo e não pelo seu próprio caminho, ou o caminho do conselho do ímpio, o caminho do seu próprio entendimento. No caminho da sabedoria te ensinei e te guiei pelas veredas certas, as veredas do nosso Pai, do nosso Deus. 12. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão. E quando correres, não tropeçarás. Seja como for, seja andando, seja correndo, seja indo devagar, seja indo rápido. Tá entendendo? Seja andando, seja indo devagar, seja indo rápido, os seus pés não se embaraçarão e você não tropeçará. Versículo 13. Apega-te rapidamente à instrução. Lembra, aquele que te instrui, a palavra mesmo fala, que há sabedoria na multidão de conselheiros, pois Deus fala através dos conselheiros. Você só precisa fazer como a gente, vai sair um vídeo aí depois, fazer como, eu falo em um vídeo sobre como receber a palavra de Deus, como ouvir a voz de Deus, que nesse vídeo eu falo as formas como Deus fala conosco. Então, quando a gente lê aqui, apega-te rapidamente à instrução, pois a instrução vem tanto das pessoas como da Bíblia, como da sua intimidade com Deus. Ela vem de várias maneiras e você precisa apenas reconhecê-la e recebê-la. Então, apega-te rapidamente. Então, se apega agora à instrução e não a deixes ir. Não deixe a instrução ir nunca, mas sempre tenha a instrução, sempre tenha pessoas para te instruir, sempre tenha um livro para estar lendo, para estar buscando sabedoria. Guarda, porque ela é a tua vida. Meu Deus, lembra, Jesus é o quê? Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus é a própria sabedoria. É a face da sabedoria que a gente conhece. Então, guarda esse Deus, guarda Jesus, guarda essa sabedoria, porque ela é a tua vida. 14. Não andes pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Sai disso aí, moço, sai.
Larga tudo e se atente a uma coisa. Não é somente aquele que é escarnecedor, aquele que é zombador, aquele que faz atrocidades, aquele que vai para a prisão pelo que pratica, aquele que vive perturbado pelas coisas que faz. Não é apenas esses caminhos maus que você consegue enxergar a olho nu que são maus. Mesmo você sendo mau, às vezes você consegue olhar o caminho de outros que são ainda piores, né? E você fala assim, vixe, que caminhos maus. Não é apenas esses caminhos, mas são os caminhos do seu próprio entendimento. Pois os caminhos do seu próprio entendimento, todos eles são maus. Por mais que pareça bom, por mais que seja, sei lá, para ajudar alguém, se não está no chamado de Deus, na vontade do Pai, são caminhos maus. São caminhos que não são bons, pois o único caminho que é bom é o caminho que Deus te dá para percorrer e para fazer. Às vezes o caminho de alguém pode ser bom para aquela pessoa, aos olhos de Deus, porém pode ser mal se você tentar praticar aquilo, pois Deus ele não te chama para o caminho que os outros vêm, mas para o caminho que Ele te dá. Portanto, primeiramente, a gente pega a instrução daqueles que a gente se inspira e que esses que a gente se inspira sejam aqueles que já adquiriram a sabedoria, que já a buscam com todo o seu ser, com toda a sua vida e de todo o seu coração e que instruem a andar por esses caminhos. Sim, que a gente busque e ande nos inspirar nos caminhos dessas pessoas. Porém, a partir do momento que Deus te fala, vai por ali, você vai por ali. E você não se desvia disso. Essa é a instrução do Senhor. 15. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa distante. O recado está dado. 16. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono, se não fizerem alguém cair. Os caminhos dos ímpios remete ao quê? Em fazer os outros cair. O caminho dos justos remete ao quê? Em fazer os outros se levantarem. Tá aí um resumão para você. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Porque eles comem o pão, o que eles têm fome é de impiedade, é de praticar a impiedade, de praticar o mal. E bebem o vinho da violência. Eles bebem violência, a sede deles é por violência. 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uau! Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É como o sol que se levanta e cada vez brilha mais e mais e mais, até ser um dia perfeito, até que toda a sua luz ilumine como ao meio-dia. 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Lembra daquilo que eu falei, vou ler de novo, 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Os dizeres de Deus, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. O pecado, ele nos traz morte. Todo o pecado que a gente comete, pratica, ele é mau, ele é ruim para a gente, ele não é saudável para nós. Porém, toda a sabedoria, ela traz vida para a gente, ela traz saúde para a gente.
Continuamos aqui no 23. Guarda o teu coração com toda a diligência. Seja diligente. Vigia. Guarda esse coração. E tem cuidado para você não se desviar desses caminhos. Guarda esse coração, guarda esses caminhos. Pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Pois o que sai do coração para fora é o que você carrega. E se você está carregando coisas maléficas, coisas perversas, significa que por dentro você está podre. É como se você tivesse água parada aí. Água parada apodrece. Então, põe para fora coisas boas. Põe para fora a instrução de Deus, o transbordo de Deus. E essa água viva que vem direto de Deus, sim, essa daí irá te renovar. Ela irá trazer saúde, vida longa e paz a todo o seu ser e a todos os seus caminhos. 25. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés. Pondera o caminho, o rumo em que você anda. E que todos os seus caminhos sejam estabelecidos. Lembra, não anda perdido, mas estabelece os seus caminhos, que eles sejam estabelecidos por Deus, que você percorra somente neles, para que seja como Deus fala aqui no 27. Não te vires nem para a direita, nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. Tá vendo o que eu estou falando aqui? Não te vires nem para a direita, nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. O caminho de Deus é reto. Se você se desvia para a direita ou para a esquerda, você já está com o teu pé no mal, no caminho mal. Portanto, tenha esse entendimento e ande não pelo caminho que você consegue ver, mas pela instrução que Deus te deu. Ande pela fé, caminhe pela fé, pois a fé, ela mostra o caminho aos poucos, de fé em fé, de glória em glória, de instrução em instrução. Você vai tendo a sua progressão no seu caminho. Ok? Grande dia. Grande dia é o dia de hoje. Um dia de instrução. Um dia de estabelecer novos caminhos. Estabelecer nova inteligência, nova sabedoria e novos conhecimentos. Comenta aqui abaixo o que é que você pegou desses salmos que eu não peguei, o que é que você viu aqui que eu não vi. Eu tenho certeza que você tem algo aí, tanto para mim como para todos esses que estão aqui ouvindo essa palavra. Então, ficamos por aqui. Eu te agradeço imensamente por mais um dia que você esteve aqui comigo, lendo e buscando sabedoria. Sinceramente, essa é a primeira vez que eu estou lendo Provérbios todo, e vamos ler ele todo aqui em vídeo. Tudo bem? Depois eu estou vendo aí qual livro a gente vai ler. Se tiver gente suficiente me acompanhando até lá, e se você tiver a coragem de comentar aqui embaixo, fala aí qual é o próximo livro depois de Provérbios que a gente vai ler. Fala aí. Salmos eu já estou lendo de manhã cedo, então todo dia de manhã está saindo um vídeo sobre Salmos. A gente começou hoje, Salmos 1. Então, estamos lendo Salmos, estamos lendo Provérbios e depois de Provérbios. Eu estava pensando em Eclesiastes, mas se você me recomendar aí, se você me der uma ideia, a gente pode pensar no que vamos fazer. Tudo bem? Tamo junto até a consumação de todas as coisas, junto com a sabedoria. Tudo bem? Até a próxima. Valeu!